Aí você imagine, sistema reprodutor. Deus, aí a Bíblia fala assim, olha, isso é extraordinário. Deus, de um só homem, de um só, criou toda a raça humana. Isso está fora da teoria da evolução, lá do Big Bang, não dá? Está fora disso aí. De um só, criou toda a raça humana. Até existe uma ideia equivocada dos cristãos, de maneira geral, que pensa que Deus cria cada ser humano. A mulher fica grávida, Deus vai lá, fica criando. Aí a barata vai lá, com a outra barata, faz as coisinhas. Aí Deus vai lá na baratinha, criar o ovinho na barriguinha da baratinha, para depois aquele ovinho sair. Deus criou só um de cada espécie. Só um. Agora, quando Deus criou esse um, Deus colocou dentro desse um criado a semente de quantos vierem a existir. Então nós fomos criados em Adão. Agora Adão se reproduz, Adão cresce, Adão se multiplica. Pastor, eu pensei que eu tinha sido criado. Não, você foi criado em Adão. Quem não está entendendo nada disso? Agora acho que foi engraçado, né? Não, isso é coisa muito séria. Sabe o que é muito séria? Alguém fala assim, pastor, nós estamos no Apocalipse, viu, irmãos? Pastor, me responda uma coisa aqui. Por que nasce aleijado? Por que Deus cria alguém aleijado? Deus criou alguém aleijado? Deus criou alguém cego? Deus criou o homossexual? Pastor, então, se Deus não criou o homossexual, então foi o diabo. Calma, não estou dizendo isso. Eu coloquei o homossexual, eu coloquei cego. Ah, então homossexualidade é igual cego, é doença? Calma. Está entendendo? Deus criou um homem. Apenas um. Perfeito. Bonito. Deus não criou ninguém feio. Pastor, e aquele feio? Quem foi que Deus fez? Deus criou feio? Não, Deus não criou ninguém. Se você é feio, é problema seu. Deus não tem nada a ver com isso. Deus criou o homem bonito, perfeito. Está entendendo? Tinha cabelo, tinha tudo certinho no lugar dele. Só que esse ser criado, ele caiu. O pecado entrou nele. E agora, uma vez caído, o que acontece? O pecado, que é a fonte de toda e qualquer degradação e degeneração no espírito, na alma e no corpo humano, vai gerar toda sorte de deficiências do espírito, da alma e do corpo. Entenderam bem? Então, quando nasce com um pezinho torto, a criancinha, aquela não foi Deus que criou. Deus criou o homem reto, o homem perfeito, o homem saudável. Agora, aquilo lá é porque o pecado vai trazendo deformidades desse tipo. Então, seja o pezinho torto ou seu cabelo que é ruim, é problema do pecado. Cabelo ruim é problema do pecado. Deus criou o homem com suvaqueira? Sabe o que é suvaqueira? Sabe? Deus criou o homem com esses problemas? Não. Isso é problema do pecado. Inclusive, como a própria Escritura ensina, eu falei da homossexualidade, eu quero colocar aqui nesse contexto, é que isso são desvios, porque Deus criou macho e fêmea, ponto. Criação. Só que daí para frente, esse homem se corrompe, espírito, alma e corpo, e psiqueira, e vontades e mentes. De sorte, a erva, né? Eu entendi a Eva má. Eu falei, hoje tem muita erva má. Mas no caso das ervas, a própria vegetação. Isso. A própria vegetação. Então, está tudo modificado. O pecado modifica tudo. Por isso que a redenção restaura tudo. A redenção é uma obra divina para corrigir o problema do pecado. E não somente corrigir, porque se fosse apenas corrigir, seria o quê? A redenção seria o quê? Uma medida em função de uma circunstância.